Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Leão. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, paz, luz, direcionamento e caminho. Existem 3 cartas que já estão viradas, 4. Eu vou considerar elas. A primeira, segunda, terceira, quarta. Esse fato de já haver 4 cartas viradas na hora que eu abri o baralho me trouxe uma sensação de iluminação, uma sensação de que algo é revelado, sabe? De que algo é apresentado para vocês agora de maneira imediata, sem mistérios ou sem... de que é a hora de algo acontecer. E essa carta do 4 de ouros, do As de ouros abrindo a leitura, ela fala muito disso. Ela fala que agora é a hora de você seguir um determinado caminho na sua vida. E essa sensação de caminho, eu acho que a gente talvez já até falou antes disso para vocês, e enquanto eu embaralhava, aparecia a carta do 8 de copas, aparecia a carta do 3 de paus, e antes disso aparecia a carta do 5 de copas. Elas não saíram, eu acho, mas elas apareceram muitas vezes na hora de embaralhar, e elas me deixaram muito essa sensação de passado, né? Que elas eram um passado antes desse momento. Era um passado triste, era um passado de perdas, mas que vocês chegaram aonde vocês precisavam chegar. E é hora de seguir esse caminho. E esse seguir o caminho não é como iniciar o caminho, é como vivenciar algo bom agora, vivenciar o bom caminho. Um caminho próspero, um caminho onde vocês têm uma nova oportunidade, uma chance
de fazer as coisas serem boas, tanto internamente quanto externamente, de fazer as coisas serem sólidas, duradouras, felizes. É um caminho trazido pela espiritualidade. E essa carta da Rainha de Ouros, ela me fala de que é hora de confiar que algo bom está acontecendo na sua vida. Não só confiar no sentido de acreditar, mas confiar no sentido de vivenciar, porque às vezes a gente passa por tantas dificuldades por tanto tempo que mesmo quando uma coisa boa acontece, a gente acaba vivendo uma certa desconfiança, né? Um certo receio de que as coisas não sejam tão boas quanto a gente acha que quanto elas parecem ser. Mas essa carta, ela fala muito de realidade e do prazer de ter, sentir e se alegrar com a concretude das coisas. Enquanto a carta do As de Ouros, ela pode parecer inicialmente mais abstrata, porque é um caminho que tem e isso que é te ofertado no As de Ouros pode parecer às vezes meio mítico, por conta de vir da mão milagrosa da espiritualidade. Mas a carta da Rainha de Ouros, ela fala de você tendo isso nas suas mãos. É como se esse pentáculo trazido pela espiritualidade fosse colocado no seu colo, na sua mão. É muito bonita essa mensagem, é muito bonita a forma como ela foi revelada, né? Esse fato das cartas já estarem viradas me trouxe muito essa energia de que é agora o momento. É agora o momento em que a espiritualidade traz algo bom e coloca nas suas mãos. Esse é o principal significado dessas duas cartas. Esse é o momento em que a espiritualidade traz algo bom e coloca nas suas mãos. Quem se identificar com essa leitura, nós veremos algo aqui que te ajude a se identificar com ela, que eu sei que por enquanto ainda não tem nada. É um momento em que a espiritualidade, para alguns de vocês, tá? E eu acho que isso é muito forte, então a gente vai ver aquilo que identifica vocês aqui, então tomem cuidado com isso, tá? Mas para algum de vocês é um milagre. O seu caminho de vida, ele é um milagre que agora é trazido pela espiritualidade e colocado nas suas mãos. Um milagre. E eu sempre tenho um certo receio de falar de milagre, porque às vezes às vezes algumas pessoas nem precisam de um milagre e escutam que um milagre vai acontecer, e um milagre ele não acontece por motivo nenhum. Um milagre ele acontece por necessidade. E aqui eu sinto que eu estou falando com pessoas que pediram e que esperam e que estão esperando por um milagre, por algo realmente bom. E esse milagre ele tem a ver com o caminho. Ele tem a ver com o seu caminho de vida. Por algum motivo vocês estavam vivenciando algo que impediam que vocês tivessem um caminho, um direcionamento, um propósito na vida. E esse milagre, ele é a chegada de um caminho, de um propósito na vida de vocês, de algo bom. Algo bom e algo real. Muitos de vocês podem ter pedido aqui para uma mãe espiritual, para a Virgem Maria, para sua mãe desencarnada.
amparo nesse momento da vida de vocês. E para muitos de vocês, esse é um momento de milagre. E o que reforça isso é a carta do Sol. A carta do Sol aqui, mais do que vitória, mais do que iluminação, mais do que vida, mais do que felicidade, ela significa a luz divina. A luz que dá a vida, que ilumina o mundo, que ilumina a vida e que sustenta todas as coisas. E que por isso traz todos esses benefícios, né? Traz a vida, traz a confiança, a felicidade, a vitória. Ela é aqui um grande símbolo da consumação desse milagre. Ela me traz muita energia até a forma como elas surgiram, me traz muita essa energia de que, como se vocês estivessem vivendo uma escuridão e agora a luz vem e ilumina tudo. Toda essa iluminação, ela reacende dentro de vocês o fogo da vida e a vontade de viver. Eu sinto que muitos de vocês pediram esse milagre num momento muito extremo da vida de vocês. Por mais... Isso é bem pesado, mas muitos de vocês, alguns de vocês, bem que perderam a vontade de viver. A vontade de viver no sentido de não ter mais motivação, de não ter mais ânimo, de não ter mais propósito na vida. De pensar, por exemplo, a partir de agora para mim tanto faz, sabe? Perder a paixão. E esse momento de chegada, de iluminação desse milagre é um momento em que a chama de você se reacende, em que vocês recuperam a vontade, em que vocês recuperam a vontade de viver, recuperam o querer, recuperam o fogo de vocês. Dois de copas. Eu estava sentindo muito essa energia. Essa energia do dois de copas, essa energia dos amantes, aqui nesse as de ouros. Quando eu olhei para essa passagem aqui, né, esse início do caminho, a primeira imagem que me veio na cabeça é vocês iniciando esse caminho com alguém e não sozinhos. Três de ouros. Dois de paus. E 7 de ouros. Esse caminho, esse é um caminho que vocês vão seguir com o amor. Só que essa carta do dois de copas, ela é uma carta muito... Ela é uma carta que está no presente. E me traz a sensação de que esse é o momento de reconhecimento do amor. Nessa carta, o personagem ele toca delicadamente a copa do outro personagem, como se admirasse do sentimento do outro, se admirasse do amor.
eu sinto que é este o momento. O momento em que alguém se admira do sentimento que você traz, do sentimento que você tem, do sentimento que você é. E finalmente vocês se unem. É um momento de união. Para a maioria de vocês é alguém que já está na vida de vocês. Mas para outros pode ser alguém que chega, porém chega imediatamente, né? É um momento de chegar, é um momento disso acontecer. Não é o início de algo que acontecerá num futuro. É o momento desse reconhecimento acontecer. E essa pessoa vai ser o seu grande companheiro. Seu grande companheiro de vida. A pessoa que está do seu lado. Em todos os momentos, em todos os desafios, a pessoa que aprende com você, a pessoa que cresce com você. E é muito linda essa energia de que esse amor ele é permeado por um companheirismo muito grande, por uma amizade muito grande, por uma admiração muito grande e por uma questão muito forte de conhecimento. Existe aqui uma questão muito forte de que existe um elo de sabedoria na união de vocês. E essa pessoa, ela faz parte da mudança de vida de vocês porque ela motiva. Vocês são pessoas que são muito motivadas por aquilo que vocês podem fazer pelo outro, pela ajuda que vocês podem proporcionar ao outro. Vocês são muito motivados pela causa daquilo que vocês vivenciam, mais do que pelos resultados ou pelos lucros. E essa carta essa carta do 2 de paus e do 7 de ouros, ela me fala muito disso. Ela me fala muito desse momento, dessa sua característica de que só ganhar, só ter as coisas materiais, ou só ter um caminho, ou só ter uma direção, ou só ter uma possibilidade, só ter uma renda, só ter um trabalho, nada disso é suficiente para você. Você precisa de sentido, você precisa de motivação, você precisa de significado nas coisas da sua vida e essa pessoa, ela é a companhia que te traz de volta a motivação, o ânimo, o fogo para vivenciar a sabedoria que te traz significado. E tira você da indiferença, da falta de ação, da desconexão com as coisas. Essa pessoa, ela é o... Eu sinto que esse momento, essa leitura ela é muito presente, né? É difícil falar de futuro aqui porque ela é muito presente. Eu sinto que esse momento é o momento em que esse milagre se manifesta na sua vida, que essa união se manifesta na sua vida. E tudo isso representa uma prova concluída. Uma prova concluída. Para muitos de vocês, essa pessoa, um sinal para o reconhecimento dessa leitura, é que essa pessoa é uma pessoa que vocês conheceram ou se conectaram num contexto de um ambiente em que vocês aprendiam algo.
um ambiente de trabalho que incluía aprendizado. O significado dessa leitura para muitos de vocês é que vocês conheceram essa pessoa num ambiente de aprendizado, em que vocês aprendiam alguma coisa juntos. Independente do contexto, trabalho, estudo, vocês aprendiam algo juntos. Vamos esclarecer. No fundo do maço, a roda da fortuna. Um momento de mudança, né? A chegada desse milagre é o momento de mudança, o momento em que a roda gira, em que a vida muda. O rei de ouros, junto com a rainha de ouros. Cavaleiro de ouros. O 9 de espadas. O 7 de paus. O mundo. Eu senti de tirar uma carta a mais que escapou quando eu puxei. Quando eu puxei a carta do mundo, veio essa carta do 6 de paus. É muito engraçado, porque é muito curioso, porque... Olha que curioso. A imperatriz... A imperatriz. 2 vezes aqui. Tem muito forte essa energia de par, de união, e tem muito forte essa energia materna. Aqui eu sinto não só uma energia materna, mas 2 energias maternas. É como se tanto você quanto essa pessoa tivessem as mães de vocês como grandes como cuidadoras desse caminho, do caminho de vida de vocês, desse caminho que vocês estão trilhando juntos, dessa união. Eu não acredito nisso. Olha, veja só, eu falei sobre essas 2 mães cuidarem dessa união, né? Olha que curioso. A imperatriz, o valete de copas. Aí no outro maço, a imperatriz, o valete de copas. Realmente tem algo aqui a ser dito. Esses 2 valetes de copas, isso daqui não se refere a gênero, tá? Então pode ser 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher, pode ser o que for. Mas tem uma união aqui, tem aqui 2 pessoas, 2 grandes sentimentos. E a entrega desses grandes sentimentos um para o outro. Essa conexão
esse reajuste do amor, sabe? Essa reconciliação, não que tenha que ter havido uma briga antes ou uma coisa do tipo, essa reconciliação no sentido de ser algo das coisas se conciliarem, essa conciliação do sentimento. E para alguns de vocês, inclusive, pode ser 2 homens, sim. Mas não tem gênero no geral, serve para quaisquer gêneros. Tanto que a gente tem 2 imperatrizes aqui que também pode representar 2 mulheres, né? Mas como eu falei, quaisquer gêneros que a gente tem aqui. Um personagem masculino e um feminino. Então nós temos todos os cenários aqui possíveis. Mas eu sempre gosto de lembrar que aqui nesse canal, se qualquer formatação, preconceito ou discriminação não permanece. Mas essas 2 cartas da Imperatriz, elas me trazem algo a mais porque elas me falam muito de mãe. E eu sinto aqui você e uma pessoa e as mães de vocês como grandes padroeiras desse amor. É isso que eu sinto. E esse é um dos grandes sinais de reconhecimento dessa leitura. As mães de vocês como grandes padroeiras desse amor. É muito bonito isso, porque é algo muito bonito, muito intenso, muito lindo. E existe um aspecto muito interessante nessa leitura, que a gente tem esse pentáculo. Esse pentáculo que caminha aqui pela leitura, que é um pentáculo único, né? O Rei de Ouros também está sendo representado como esse pentáculo único. E ele, como eu vinha dizendo, um personagem masculino e um feminino. Também temos esse cenário aqui. Cada um deles tem um pentáculo, e esse pentáculo traz muito essa sensação de valor, daquilo que você tem de mais valioso. E só que aqui, com essa carta do Cavaleiro de Ouros, ela fala da construção das coisas valorosas e das coisas visíveis, né? Porém, entre isso e a consumação disso, existe o 9 de espadas e o 7 de paus, que aqui parecem representar muita pouca coisa prática nessa leitura, mas infelizmente representa toda a tristeza, toda a preocupação e toda a amargura que alguns de vocês podem ainda estar sentindo, pelo menos em parte, em relação à vida de vocês, em relação ao momento de vida de vocês, uma preocupação com as coisas, com os riscos, com o amanhã. Porém, isso não tem força aqui nessa leitura. Na verdade, a principal mensagem aqui que eu sinto é que essa união e esse milagre, ele é a ferramenta de vida que vocês precisavam, a força que vocês precisavam para superar todas essas preocupações e essas ameaças. E conseguirem viver de forma feliz e realizada. Muito feliz, muito realizada. Com o amor de vocês. É muito bonita essa leitura. Eu acho que agora a gente já tem fatores o suficiente para vocês identificarem se essa leitura é ou não para vocês, mas quem se identificar é uma anunciação muito forte de que é um momento de união com o seu amor e um momento de vitória, um momento de milagre, de receber um milagre da espiritualidade. Não tem
é uma prova concluída. Vocês concluíram algo, vocês foram muito justos e bem-sucedidos na caminhada de vida de vocês, por mais que até esse momento isso não parecesse tão óbvio. Eu espero que essa mensagem seja para muitas pessoas e que essa bênção ela seja para muitas pessoas. Caso você tenha gostado dessa leitura e queira deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.